Olá, seja bem-vindo ao Coach de Concursos. Eu sou Alessandro Marques e estou aqui para falar com você hoje sobre a importância do seu papel na aprovação do estudante. Nos nossos acompanhamentos de coach, diversas vezes ouvimos reclamações, pontuações, ponderações a respeito de como que os familiares interferem na aprovação desses alunos. E foi pensando nisso que nós fizemos uma pesquisa com vários alunos com a seguinte pergunta: o que os familiares e pessoas próximas a você fazem que mais implica negativamente nos seus estudos? E as 12 respostas que mais apareceram foram: marcar compromisso nos horários de estudos, ficar ligando, interromper os estudos, marcar viagens, achar que só porque está estudando não está fazendo nada, cobrança, ficar chateado quando dizemos não, fazer comparações, não ajudar nas tarefas domésticas, não acreditar que o estudante vai passar, querer que faça todos os concursos e falar depois dele ter feito uma prova. E aí, você acha que dá dessa vez? Ou eu acho que dessa vez você passa? Bom, essas foram as 12 principais citações feitas pelos estudantes. E eu quero que você, perceba, vendo essas reclamações, o que eles acham que causa um impacto negativo nele, que primeiramente você reflita sobre se você está fazendo uma dessas 12 ações aqui. Porque o estudante para concurso, ele sofre, com certeza, toda uma pressão interna, porque passar em concursos não é uma tarefa fácil. A primeira coisa que eu quero falar para você é exatamente isso, que você tenha consciência de que passar em um concurso hoje não é igual passar em um concurso há 10 anos atrás. O nível de dificuldade é muito maior. Então eu até brinco com eles que passar em um concurso hoje não é difícil, é muito difícil. Imagine que ele vai fazer uma prova onde há 50 mil inscritos e ele precisa ficar entre os 20 primeiros colocados de 50 mil, entre os 50 primeiros colocados de 50 mil, que seja entre os 100 primeiros colocados de 50 mil, de 30 mil. Não é uma tarefa fácil. Então, passar em um concurso hoje é um desafio pessoal para todo mundo que está estudando. Eu quero que você compreenda muito isso. É por isso que eu estou aqui, para lhe dar algumas dicas sobre como você pode, a partir de hoje, interferir positivamente na aprovação desse estudante, no processo dele de estudos. E eu quero que você compreenda melhor como que os concursos funcionam. Esse vai ser um aspecto muito importante para que você entenda melhor como que é a aprovação dele, como que vai ser esse processo. Primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Os concursos nós dividimos aqui em 3 níveis. Ele tem os concursos de nível técnico, os concursos de nível analista e os concursos de nível topo. Bom, cada nível de concurso é bem diferente um do outro, tá? O nível técnico são a maioria dos concursos para técnico, aquela pessoa que não tem formação de nível superior. Os concursos de analista são do nível analista, são a maioria dos concursos de nível superior. E os concursos de nível topo são aqueles de nível superior e também existem até alguns de técnico que são extremamente difíceis, estão acima da média, por isso que são chamados de nível topo. Bom, qual que é a diferença entre os níveis? O primeiro aspecto, gente, é o seguinte: quanto mais sobe o nível, mais aumenta o número de matérias para a pessoa estudar. Não só aumenta o número de matérias para ela estudar, como também a quantidade de conteúdo. Às vezes, existem matérias que caem para analista e caem para técnico também. Só que o conteúdo é diferente. E até um concurso de analista, o topo, o nível do conteúdo que é cobrado, ou seja, numa prova de analista, numa prova de nível topo, o nível com que eles cobram no conteúdo, o nível de detalhes é muito maior do que um para técnico. E, além disso, a complexidade da pergunta na hora da prova aumenta
quanto mais ele sobe de nível. Então, provas de analista de nível topo são provas muito mais interpretativas e provas de nível técnico são provas muito mais pontuais, mas acabam exigindo do candidato até mesmo um nível de memorização de conteúdos ainda maior, ok? Qual a importância de saber disso? Bom, gente, a importância de saber disso é que o primeiro passo para hoje uma pessoa conseguir ser aprovada em um concurso público é a palavra foco. Ela precisa ter foco. E o foco começa definindo o nível. Então, ou o estudante ele está focado em um concurso de nível técnico, ou ele vai focar em um concurso de nível analista, ou ele vai focar em um concurso de nível topo. Não dá para fazer vários níveis ao mesmo tempo. E o foco ainda é mais específico do que simplesmente determinar um nível. Deixa eu mostrar aqui para você um exemplo de um estudante que ele define como nível técnico. Ele quer fazer para técnico. Ou seja, quando ele vai fazer para técnico, ele tem várias opções de concursos, certo? Por exemplo, ele tem um técnico que é chamado técnico, que a gente chama de técnico da área de administração. Por quê? Porque as matérias de conhecimentos específicos que são cobradas neste concurso são as matérias da área de administração, como administração, gestão de pessoas, administração financeira e orçamentária, recurso material e arquivologia. Existe um outro tipo de técnico, do qual nós chamamos técnico área jurídica, tá? Que é um técnico administrativo, qualquer um pode fazer, só que são cobradas matérias da área do direito na parte específica, como penal, processo penal, civil e processo civil. Existe um outro técnico jurídico ainda mais específico, que é o técnico jurídico de TRTs, onde na específica são cobradas, por exemplo, as matérias de trabalho e processo de trabalho. Existe um outro tipo de técnico, que é o chamado técnico bancário, onde são cobradas as matérias de conhecimentos bancários, atendimento, vendas. Então percebam, primeiramente, não se limita a esses, é um exemplo, que o estudante ele deve escolher, dentro do nível, uma linha de concursos para seguir. Então, a partir do momento que ele escolhe, por exemplo, a linha de administração, que até a maioria dos concursos para técnico vão acabar cobrando essas matérias, ele tem que estudar só essas matérias, ok? Porque ele não vai ter que estudar as matérias uma única vez. Às vezes ele vai ter que estudar a matéria uma vez, duas, três. A quantidade de conteúdo é muito grande para ser estudado, tá ok? Então, imagine que, só para você ter uma noção, que ele tem que estudar essas 10 matérias aqui de técnico da área de administração e ele tem que estudar, por exemplo, 10 livros de 400, 500 páginas para poder ir preparado para fazer uma prova. Então, é muito conteúdo que ele precisa estudar. E quando eu estou falando na palavra estudar, eu não estou falando de fazer aula. Nós sempre mostramos para os nossos alunos a importância de separar esses dois momentos. Uma coisa é ele fazer aula em um curso preparatório, outra coisa é ele estudar. Então, é esse estudo que efetivamente vai dar um resultado para a aprovação dele. Um curso é sempre algo complementar, é algo que vai ajudar ele muito, principalmente se ele está começando. Mas se ele não sentar para estudar, dificilmente ele vai conseguir ter algum resultado. Então, quando ele está estudando, ele precisa definir matérias e a partir do momento que ele define o nível e qual linha que ele vai seguir dentro desse nível, ele não para de estudar essas matérias até passar. Então, o estudante ele precisa estudar de uma forma muito focada. E isso acontece, acaba impactando de que maneira? Que se ele muda, por exemplo, de um técnico da área de administração para um técnico da área judiciária, ele muda as matérias. E não adianta as básicas serem parecidas. O que aprova são as específicas e são as mais difíceis, tanto de serem aprendidas, quanto de quantidade de conteúdo para estudar. Então esse é o diferencial. O estudante ele precisa manter um foco. Se ele vai estudar para analista, tem uma linha de analista que ele vai definir e pronto, ele só vai fazer concursos daquela linha. Não adianta ele ficar fazendo concursos, todos os concursos que apareçam. E daí então eu preciso te dar uma outra importantíssima dica, que é a seguinte: não ficar falando para o estudante fazer tudo quanto é concurso que aparece. Ele precisa estudar de maneira focada. Muitas pessoas se enganam
ao dizer que, poxa, tem que fazer muitos concursos, tem que fazer de tudo, porque senão não vai ser aprovado. Não adianta. Ele tem que fazer aqueles concursos para os quais ele está estudando as matérias. Se sai um concurso, por exemplo, o cara está estudando para o técnico administrativo ali com essas matérias de administração, e sai um concurso de banco, não adianta, ele esquece, não adianta ele fazer. Então, sai um concurso de tribunal, não adianta. Ele tem que manter focado nessas matérias. Tá? Lembra, ele vai estudar essas matérias várias vezes até ficar bom. Isso é fundamental. Em concursos onde as bancas cobram questões de múltipla escolha, por exemplo, o estudante, às vezes, ele tem que fazer um rendimento de 90% a 95% na prova para passar. Em concursos, por exemplo, da banca CESP, ele tem que fazer um rendimento, às vezes, de 80% para passar. Só que, por exemplo, cada questão que ele erra, anula uma questão que ele acertou. Então, ele não pode errar. Para ele errar, ele tem que chegar no dia da prova com muita segurança. E ele só consegue chegar com muita segurança na hora da prova, tendo realmente aprendido as matérias, se ele ficar sempre estudando as mesmas matérias. Todo concurso sempre vai ter, às vezes, uma ou duas matérias diferentes, mas elas correspondem a 5, 10% de toda a prova. Essas matérias que ele sempre vai estudar são as matérias principais, tá ok? Então, a partir de hoje, você não vai mais falar para a pessoa que está estudando fazer todos os concursos, tá ok? Porque ela precisa sempre manter uma linha. E eu conheço até, tem pais de alunos nossos, que às vezes escreve a pessoa em um concurso, faz a inscrição dele, paga e só chega para ele, ó, paguei a inscrição, vai fazer. A escolha é dele, tá ok? Ele deve saber, ele sabe para quais concursos ele vai fazer, não faça isso por ele. Até para reforçar que a responsabilidade de ser aprovado é 100% dele. Então é ele que deve estudar, ele que deve gerenciar as inscrições nos concursos dele, ele que deve escolher para quais concursos ele vai estudar, vai se preparar e vai fazer a prova. Isso é fundamental, tá ok? Outro aspecto que eu quero comentar com você é sobre o tempo de preparação, tá ok? Em média, o tempo de preparação muda de cada nível. Para um cargo de técnico hoje em dia, a média de preparação é de 1 ano. Ou seja, 1 ano se preparando, ganhando conhecimento para então começar a ir para as provas para ter chance de ser aprovado. Para um concurso de analista, em média, 2 anos de preparação. E para um concurso de nível topo, em média, 3 anos de preparação. Veja que não é um caminho fácil. Imagina você ficar ali estudando 1 ano constantemente, as mesmas matérias, aprimorando, para até chegar um momento que você vai começar realmente a competir pelas vagas. E a aprovação, eu sempre digo que ela é um processo natural. Muitas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: Alessandro, tem 3 anos que eu estou estudando e não passo. Eu falo, olha, isso só acontece por causa de 2 motivos. Primeiro, ou você não está estudando, ou você não está estudando direito, não está estudando da forma correta. Porque se a pessoa estudar de forma correta, ela consegue um concurso de técnico analista em 3 anos, tranquilamente, ser aprovado. Okay? Mas o estudar e estudar de forma correta é o seguinte: ele tem que estudar mantendo o foco, estudar sempre as mesmas matérias. Porque às vezes ele passou 3 anos fazendo tudo quanto é concursos que apareciam. Então ele começava a estudar a matéria, aprendia a matéria, só que não chegava num nível de excelência para poder ser aprovado em um concurso. Aí quando ele estava ficando bom, ele parava de estudar aquelas matérias e pegava um outro conjunto de matérias. Então o rendimento dele, ele não vai conseguir aumentar esse rendimento fazendo isso. Então quando eu falo 1 ano, 2 anos, 3 anos, é esse tempo estudando as mesmas matérias, tá ok? Mantendo o foco, mantendo o estudo ali individual, às vezes fazendo um cursinho, mas o importante é o estudo individual, é o que a gente chama de horas bunda cadeira. Tem que ter muita hora bunda cadeira para poder passar em um concurso. Então, tenha consciência de que, em média, 1 ano, uma preparação para técnico, para começar a ser aprovado, 2 anos para analista e 3 anos para um concurso de nível topo, certo? Outro aspecto é o seguinte:
Conhecendo agora, né, esse tempo de preparação, a importância dele definir o foco, nós sempre trabalhamos com os estudantes para eles montarem um projeto, porque ele tem essas opções, fazer para técnico, analista ou topo. E ele que escolhe, ele de acordo com a necessidade, tá, ele escolhe, poxa, hoje eu não tenho nada, mas eu vou fazer um concurso de nível técnico, beleza, eu não tenho nível superior, então só sobra essa opção. Bom, mas eu tenho um nível superior, então eu vou para um concurso de nível técnico ou vou para um de analista. Bom, técnico 1 ano, analista 2 anos. E o estudante, ele tem que avaliar a necessidade dele. Às vezes, ele utiliza concursos como trampolim. Então, primeiro ele passa num técnico, depois vai para o analista, depois para o concurso de topo. Mas isso varia sempre de estudante para estudante. Tem estudante que tem tempo e recurso para já ir direto para um concurso de analista, né? Ou já ir direto para um concurso de nível topo. O que eu sempre pergunto para eles é o seguinte, você pode ficar 2 anos estudando para então começar a passar? Posso. Ok, então vamos focar em um concurso de nível analista. Pode ficar 3 anos, então vamos estudar um concurso de nível topo. Mas isso depende da necessidade, depende do projeto de vida de cada um, né? O técnico, por ser a primeira etapa, também não podemos pensar, não, vamos fazer um concurso de técnico porque ele é mais fácil. Não, vamos pensar o seguinte, é difícil de técnico, se ele for para o analista vai ser ainda mais difícil, o topo ainda mais difícil, porque hoje em dia não tem nenhum concurso que seja fácil. Então nós sempre orientamos os estudantes a montarem um projeto, porque o estudo vai impactar na vida dele como um todo, certo? E para finalizarmos agora, eu quero falar com você o seguinte, como que você, a partir de agora, pode apoiar e também cobrar esse estudante? A primeira dica você já recebeu, não falar para ele ficar fazendo tudo quanto é concurso que aparece. Pelo contrário, sempre me ajude, nos ajude, e ajude a tua pessoa que está aí estudando, a pessoa próxima a você que está estudando para o concurso, a mantê-la focada, tá ok? A não mudar de matérias que ela está estudando. Combinado? Muito bem. As outras dicas que eu quero dar para você é o seguinte. Primeiro, a família ela deve apoiar o projeto do estudante, tá? E ajudá-lo a cumprir o planejamento. Isso é fundamental. Para passar, ele tem que aprender. Para aprender, ele tem que estudar. E estudar são horas bunda cadeira. Então, eu quero que você ajude-o ao máximo a se manter ali focado, estudando. Ok? E como que você pode fazer isso? Primeiramente, não interferir ali nos horários de estudo dele. Tá ok? Por exemplo, pedir para ele fazer alguma coisa no horário de estudo. Tá? Principalmente aquela pessoa que às vezes larga o trabalho para ficar estudando, muitas vezes ela vira o office boy da família. Ela que leva o carro na revisão, ela que leva a vozinha ao médico, ela que leva o cachorro no veterinário, ela que vai pagar as contas e ir ao banco. Parece que aquela pessoa não está fazendo nada, só porque ela está estudando. E não é assim. Ela precisa seguir uma rotina de estudos. Então, essa rotina de estudos da pessoa que está estudando, ela é sagrada, ok? Então, cabe a você não interferir. Obviamente, mas se você está aí acompanhando a tua mulher, o teu marido, às vezes o filho, que você precisa que ele resolva alguma atividade, veja com ele e ajude-o a organizar os horários dele, tá ok? E lembre-se, ele precisa ter estudo. E a partir do momento que os horários de estudo dele estão definidos, não interrompa esses horários, tá ok? E outra coisa é fazer interrupções no momento que ele está estudando. É aquela famosa frase assim, ó, você tem só um minutinho? Aí a pessoa está estudando, às vezes ali no quarto dela, aí chega lá, bate na porta, você tem só um minutinho? Não, tá? Se a pessoa está estudando, conheça os horários de estudo dela e naquele horário que ela estiver estudando, não interrompa. Às vezes a gente está no meio de um raciocínio, a pessoa interrompe, quebra o raciocínio, você tem que voltar lá no início, ok? Ficar sentado estudando 1 hora, 2 horas, 3 horas, quantas horas for, não é moleza. Tá? Então ele precisa ter um máximo de concentração. Lembre-se que o cara está estudando matérias que ele nunca estudou na vida. Então não vai ser fácil, é pedreira. Então não interrompa nos momentos de estudos. Outra questão é o seguinte, falando de interrupção também, é não marcar eventos sem comunicá-los. Tá? Por exemplo, quer marcar uma viagem? Pode, não existe nenhum impedimento do estudante ele viajar. Obviamente, ele não pode viajar toda semana, tá ok? Ele não pode ficar viajando constantemente. Programe as viagens, faça um planejamento.
Se ele está estudando, às vezes, ele já 5, 6 meses, não tem problema ele parar uma semana, fazer uma viagem e depois voltar com a rotina dele. Mas tome cuidado com isso. Eu tenho alunos que muitas vezes estão estudando para concurso e os maridos trabalham e viajam muito e toda vez que eles viajam eles ficam querendo levá-las. Aí é uma sexta que perde, é um sábado que perde, é um domingo, aí a segunda perde também, fora todo aquele tempo de preparação que tem para a viagem. Então, as viagens podem ser feitas? Sim, podem ser feitas, mas vamos programar, tá ok? E quaisquer outros eventos, senta com a pessoa, primeiramente, antes de marcar e fala, eu tenho um evento tal, vai interromper no teu estudo, tá ok? Mas toma cuidado com a seguinte questão, né? De você também não marcar com a pessoa e também ficar triste, ficar fazendo chantagem, isso é horrível para a pessoa. Que obviamente ela vai sentir vontade de ir. Ela está ali sozinha, estudando, ela sente falta dessa interação social. Então, esse é um aspecto muito importante, tá ok? E isso complementa a próxima dica que eu tenho para você, é fazer o seguinte, compreender a ausência dessa pessoa, tá ok? Você precisa compreender a ausência da pessoa. Ela vai ficar ausente, tá ok? Por exemplo, muitas vezes eu vejo pessoas que falam assim, olha, tem um local para a gente ir, tudo, tem um evento, alguma coisa, você não precisa ir, tá? Mas se fosse, eu iria adorar. Poxa, a mesma coisa, essa é uma chantagem emocional, a mesma coisa você está falando, né, para a pessoa. Não fica, vai, tá? Mas compreenda a sua ausência da pessoa. Programe com ela, ela vai ter horários, a gente sempre indica horários para ela ter lazer, até para descansar a mente, são importantes. Mas a maioria do tempo vai ser estudando. E o tempo que essa pessoa está estudando não pode ser interrompido. Ajude-o a fazer isso. Já basta as tentações do dia a dia. Não aumente as tentações para essa pessoa. Próxima dica é o seguinte, não dá exemplo de pessoas que já foram aprovadas, tá? E evitar comparações. A pior coisa para quem já está estudando é ouvir, fulano de tal foi aprovado. No filho do fulano, o filho do empregado da vizinha de não sei quem, passou. E a pessoa fica com a autoestima lá embaixo. Porque ela, poxa, fulano passou, o outro passou, e eu até agora não passei. Isso é horrível. Isso só vai prejudicar a pessoa, vai deixá-la emocionalmente abalada, e uma pessoa emocionalmente abalada, o rendimento dela no estudo é muito mais baixo. Então, evite fazer essas comparações. Até porque o maior concorrente dele é ele mesmo. Ele não precisa se preocupar com as pessoas que estão em volta dele. Ele tem que, para passar no concurso, tirar uma nota. E só cabe a ele tirar essa nota. Então, ele precisa estudar para tirar essa nota. Então, ele que vai concorrendo com ele mesmo, ele que vai aumentando a nota dele aos poucos. Okay? A cada prova que ele faz, ele vai vendo um aumento de notas. E esse aumento de notas só acontece se ele estiver ali com as horas bunda cadeira, se ele estiver estudando para valer as matérias, e sempre as mesmas matérias, tá ok? Outra questão é o seguinte nessas comparações, que às vezes a pessoa fala, fulano de tal passou em 3 meses e só fez exercício, ou só estudou um pouquinho, nem estudou e passou. Gente, isso é lenda, tá? Existem raríssimas exceções, tá, que podem conseguir um feito desse. Tá? Mas eu não consegui e a maioria das pessoas não conseguiu passar no concurso só fazendo isso. Foi muita dedicação, foi muito esforço. Então 99,99% das pessoas vão ter que ralar muito, vão ter que estudar muito para passar. Tá, ok? Essa é a realidade para a maioria. Então evite também esse tipo de comparação, ficar dando esse tipo de exemplo, porque ao invés de estimular a pessoa, você só vai estar colocando ela para baixo. Eu tenho certeza que você quer que a pessoa passe tanto quanto ela, até porque você também vai ser indiretamente beneficiado, né? Seja com o novo emprego dessa pessoa ou quanto simplesmente a própria felicidade dela. Mas você, de alguma maneira, vai ser beneficiado. Então, estimule ao máximo essa pessoa, ao invés de ficar colocando pontos negativos que desestimulem, que deixem ela para baixo. E para finalizarmos, vamos falar da cobrança. Tá? Eu sempre ressalto para os nossos alunos o seguinte, a partir do momento que você tem
às vezes uma pessoa te patrocinando ali os teus estudos. Isso acontece com muitas pessoas, que ela deixa de trabalhar e tem outra pessoa que está ali bancando a vida dela. Fala, olha, ele é o patrocinador e o patrocinador cobra. Beleza. Né? Só que a gente tem que trabalhar como que essa cobrança vai ser feita, tá ok? Por quê? Para que essa cobrança estimule a pessoa, conscientize a pessoa e não tenha um efeito contrário. Senão vai ser pior e não vai adiantar nada, tá ok? Mesmo que você não esteja patrocinando essa pessoa, muitas vezes fica toda hora perguntando à pessoa, e aí, ainda não passou? Ah, mas... Então isso é horrível. Então vamos cobrar, só que nós vamos cobrar da seguinte forma. O que eu quero que a partir de hoje você cobre dessa pessoa é se ela está estudando, tá ok? Para ela passar, ela precisa estudar. Então, a partir de hoje, o que você vai cobrar? Se ela está estudando, tá ok? Ou seja, se ela está cumprindo os horários que ela se programou. Mas primeiro você vai fazer a tua parte de não interromper as pessoas. Não adianta você toda hora ficar interrompendo a pessoa e depois querer cobrar o estudante de que ele não está estudando. Então, primeiro você vai fazer a tua parte e você vai, obviamente, esperar que ele faça a dele. Então, você vai ficar conscientizando a pessoa, tá ok? Se ela realmente está estudando ou não. Então, incentive o estudo. Então, as horas de estudo, pode cobrar. Agora, não cobre a aprovação. A aprovação, ela é um processo. Quando a pessoa estiver preparada, ela vai passar. Se ainda não passou, que ela não está preparada. Se ela não está preparada, é porque o nível de estudos dela ainda não chegou, não foi suficiente para que ela seja aprovada. Então lembre-se, cobre os horários de estudos, tá? Obviamente, cobre com todo carinho, com todo respeito, mas com o objetivo, na verdade, de deixar a pessoa consciente do que ela está fazendo ou não, certo? Você não quer passar? Para passar, tem que estudar. Então, saiba que isso é causa-consequência. Okay? Então, conscientize a pessoa e não simplesmente fique cobrando ela do nada. E eu vou lhe passar 2 tarefas para você fazer. Obviamente, nós como os coaches temos essa mania de sempre dar tarefas e você não vai ficar livre disso. Primeira tarefa é o seguinte, eu quero que você, a partir de hoje, conheça a rotina do estudante. Então, peça para que ele lhe mostre o plano de estudos dele, para você saber que horários você pode contar com ele, se os horários dele estão reais, ou seja, condizem com os horários aí da família e tudo. Então, isso é muito importante. Então, conheça os horários dele para que você não o interrompa mais a partir de hoje, ok? E segundo, eu quero que você diga para ele de que forma você pode apoiá-lo. Isso é um aspecto muito importante. Como eu disse, estudar é um caminho solitário. Então, ele vai se sentir sozinho várias vezes, então ele precisa de um apoio. Ele precisa de alguém que também o incentive ali constantemente e que não o coloque para baixo. Então, diga, sente com ele, converse, alinhe os seus objetivos, tá ok? Se for marido e mulher, isso é uma coisa muito importante, se for o casal, que eles alinhem os seus objetivos para que um compreenda o objetivo do outro, para que possam caminhar juntos nesse processo, ok? Então, espero que a partir de hoje você possa contribuir de forma positiva para a aprovação do estudante e contribuir de forma positiva para a aprovação dele é contribuir ao máximo com o estudo dele a partir de hoje, porque o seu papel é fundamental. Muito obrigado por ter assistido. Coach de Concursos, treinando você para a aprovação.